Olá, que a paz de Cristo esteja com você. Me chamo o Pastor João, seja bem-vindo. Se inscreva no canal, ative as notificações para receber novos vídeos e compartilhe o nosso trabalho, se assim, com a graça de Deus, você se agradar. Gostaria de convidar você a meditar comigo na palavra do Senhor. Queria ler Mateus capítulo 9, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículos 9 ao 13. A palavra do Senhor nos diz assim: Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo isso, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. A palavra do Senhor. Eu gostaria de trazer uma palavra e gostaria de dizer que Jesus é extremamente misericordioso para conosco. O Senhor que nós servimos é um Senhor misericordioso, e olhando essa história aqui de Mateus eu fiquei maravilhado. Mas antes que possamos explanar esse pequeno tema, Cristo misericordioso, eu gostaria de esclarecer a questão dessa palavra publicano. E para início eu gostaria de citar aqui o Dr. Russell Norman Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, a página 783, sobre o termo coletores de impostos. Champlin diz o seguinte: no grego telones, vocabulário que aparece por 22 vezes somente nos evangelhos sinóticos, essa palavra grega ela é incorretamente traduzida por publicanos em nossa versão portuguesa, como em outras versões estrangeiras. Os publicani, palavra latina, eram homens ricos, geralmente romanos, que pagavam pelo privilégio de fazer a cobrança de impostos e taxas em certas localidades. Muito bem. Na época do Novo Testamento havia uns publicanos romanos que eram homens ricos, capitalistas, e o que acontece? Mais ou menos por volta do ano 200 a.C., Roma ainda era uma república, não era o Império Romano. O Império vai ser só mais tarde, a partir de 27 mais ou menos antes de Cristo, quando vai ter a figura do imperador e Roma vai se expandir em nível colossal. Mas nessa época, 200 a.C., a República Romana começou a conquistar muitas províncias. E essas províncias, por exemplo, como na Palestina, o povo judeu se tornou província de Roma. Essas províncias elas pagavam tributo aos romanos. Haviam, teoricamente, dois tributos estatais, que eram chamado tributo per capita, que quem pagava esse imposto era um homem a partir dos 14 anos, e a moça, uma menina, a partir dos 12 anos pagava esse imposto. E também havia um imposto sobre a terra, que era chamado imposto agri, tributum agri, em latim. Havia também aqueles que os senhores, os que compravam o direito de obter esses impostos das províncias, ou seja, você tinha aqueles ricos em Roma que compravam esse direito ao Estado, eles pagavam para Roma, e eles não coletavam diretamente esse imposto, mas eles pagavam esses coletores, e esses coletores, por sua vez, eles recebiam esse imposto e repassavam esse imposto a esses
capitalistas, esses grandes senhores de dinheiro que na maioria das vezes eram ricos, que ficavam em Roma, como bem disse o Dr. Norman Champlin. Eu vou citar aqui novamente o livro do Tom Holland, O Rubicão, o Triunfo e a Tragédia da República Romana. Como que funcionava mais ou menos essa situação desses publicanos, na verdade o publicano em latim, para diferenciar do coletor de imposto que aparece no Novo Testamento. Aqui na página de número 63, na verdade eu vou citar a página 64 também, 63, 64, ele diz assim: os contratos para explorar a cobrança de impostos passaram a ser leiloados publicamente, e aqueles que os compravam pagavam adiantado todo o tributo que caberia ao Estado. Como os preços cobrados eram astronômicos, apenas os muito ricos tinham recursos para participar do leilão, e mesmo assim não o faziam individualmente. Juntavam-se os recursos e formavam-se companhias que, como qualquer empreendimento financeiro de grande porte, exigiam administração cuidadosa. As ações da companhia eram postas à venda, faziam-se reuniões e elegiam-se diretores para o conselho. Na província, o quadro de funcionários do consórcio incluía soldados, marinheiros e carteiros, além naturalmente da equipe coletora de impostos. O nome que designava os homens de negócios que dirigiam esses cartéis, preste atenção na palavra, publicani, tinha uma certa conotação de funcionários públicos. Porém, nada havia de espírito público nos serviços que eles prestavam. O lucro era tudo, e quanto mais vergonhoso, melhor. O objetivo era não apenas coletar o tributo oficial devido ao Estado, mas também pressionar os provincianos a pagar cada vez mais pelo privilégio de serem expoliados. Então havia esses senhores que compravam o direito em leilões em Roma, e esses senhores eles contratavam esses provincianos, normalmente eram nativos da província, e então esses provincianos, esses coletores de impostos, e são esses que aparecem aqui na Bíblia, eram esses que normalmente eles ficavam em certos pontos e cobravam imposto sobre transporte de mercadorias, sobre mercadoria que eram transportadas pelo mar, a mercadoria que eram transportadas em animais e etc. Mateus, que aparece aqui na Bíblia, era um desses. O termo grego que aparece aqui é telones, cobrador de imposto. Em nenhum momento aparece a palavra latina publicani no Novo Testamento. Zaqueu, que aparece no capítulo 19 de Lucas, a palavra grega que aparece ali é arketelone, ou seja, o chefe de cobradores, né? Nós encontramos traduzidos como chefe de publicanos. Mas a questão é que esses publicanos, eles eram muito odiados. Eles eram vistos como o lixo da terra. Eles eram vistos entre os judeus como figuras extremamente odiosas, por várias razões. A primeira delas nós podemos dizer que é o ódio natural que se tem ao Estado de cobrar imposto, e muitas vezes impostos caros demais. Nós poderíamos dizer isso hoje da nossa politicagem, de como os políticos corruptos nos têm roubado, arrancado nossas asas, tirado a nossa pele para engordar, né? E também nós podemos destacar que eles eram odiados também por causa que o serviço deles não permitia que eles obedecessem à lei, além de que, fora tudo isso, o que é pior de tudo é que eles eram literalmente ladrões. E nós vemos que esse era o maior pecado dos publicanos, porque quando João Batista prega e os publicanos vêm até ele, eles perguntam o que eles devem fazer, e João Batista diz: não cobrem além do que é devido. Esses publicanos, eles foram considerados pelo Novo Testamento tão imundos, tão ímpios, assim, o pecado deles era tão abominável que
O próprio Senhor Jesus Cristo, quando fala da exclusão em Mateus capítulo 18, ele diz que após uma terceira repreensão, aquele que fosse apanhado em pecado não se arrependesse, deveria ser considerado gentil e publicano. Por quê? Porque essa palavra se tornou sinônimo de excluso, de alguém que não merece mais a dignidade do arrependimento. De fato, o estado de um publicano era realmente deprimente. Era alguém que estava no fundo do poço, alguém que a alma estava destruída, dilacerada e sem esperança, sem fé alguma. Mas é aqui que nós vemos o Cristo misericordioso, meus irmãos. Porque veja comigo que no texto que nós lemos, o Senhor encontra Mateus e a primeira evidência da misericórdia do Senhor é que o Senhor viu um homem. O texto diz, Jesus viu ali um homem chamado Mateus. Jesus viu. Cristo é misericordioso e ele vê. Ele viu Mateus, talvez ninguém visse, mas o Senhor viu. O Senhor olhou para ele. A misericórdia de Deus, ela nos vê. O Cristo misericordioso enxerga os nossos pecados. Em segundo lugar, o Senhor Jesus o chamou. Porque o Senhor Jesus viu ele e ainda no versículo 9 diz assim, segue-me. O Senhor vê. O Senhor gracioso, misericordioso vê, o Senhor chama. O Senhor não apenas vê o pecador, mas Ele também chama o pecador. Chama para quê? Chama para o arrependimento. Chama para estar com Ele. Chama, convoca Ele para deixar a sua vida miserável de ladrão, de cobrador de impostos, de cobrador de rendas indevidas para enriquecimento ilícito. E chama. E chama para quê? Não somente chama, mas o Senhor Jesus, cheio de misericórdia, Ele chama para estar com Ele, para sentar-se à mesa. O texto diz que, estando em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Jesus não somente nos vê no nosso estado miserável de pecadores, como Ele viu a mim, viu a você, vê a todos aqueles que estão ali na berlinda, na desgraça, na derrota, na tragédia. O Senhor chama ao arrependimento. O Senhor não só vê o escravizado ao pecado, o Senhor vê o escravizado, o Senhor o chama a estar com Ele. E o Senhor não somente o chama, mas o Senhor tem comunhão conosco. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está. Assim como Ele viu Mateus, assim como Ele chamou Mateus, assim como Ele assentou-se à mesa com esses publicanos, assim como Mateus, Ele assenta-se conosco. Amém? Gostaria de convidar você a orar e dizer para você que Cristo te vê, Cristo te chama a estar com Ele e promete, se você for alcançado por sua graça, estar com você todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar? Pai, eu oro e agradeço a sua grande misericórdia que alcançou a mim, assim como o Senhor alcançou Mateus, esse coletor de impostos, pecador, ímpio. Mas o Senhor o viu, o Senhor nos vê, o Senhor o chamou, o Senhor também nos chama. O Senhor esteve com ele à mesa, o Senhor também está conosco à mesa, em comunhão conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Eu te agradeço e agradeço pela sua palavra e oro por esse irmão que está me ouvindo, por esse pecador que o Senhor vê nos seus pecados, que o Senhor o chama ao arrependimento e que o Senhor quer ter comunhão com ele, assim como o Senhor tem conosco. Nós te louvamos. Amém. Deus abençoe sua vida em Cristo Jesus sempre.